Olá, eu sou a professora Maiara e juntos vamos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos conversar sobre o tempo, o clima e a vegetação brasileira. Acompanhem comigo. Quero começar falando sobre o tempo. O tempo é o estado da atmosfera em um determinado local e momento. Mas o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada que envolve o planeta Terra, dando a ele proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. Observem nessa imagem ao lado a representação da atmosfera envolvendo todo o planeta Terra. E já que estamos falando sobre o tempo, já ouviram falar sobre a previsão do tempo? Nos noticiários diariamente, reserva-se um momento para falar da previsão do tempo em determinado local. Aqui nós temos a previsão do tempo para um município do Rio Grande do Sul que se chama Santa Maria. Nós temos ali, ao longo dos dias, diferentes previsões. Por exemplo, na terça-feira, manhã e tarde, o tempo estará ensolarado, que é representado pelo símbolo do Sol. Já à noite, terá chuva, que é representado pela nuvem com as gotinhas. E nós podemos ir percebendo essas mudanças ao passar da semana e ao longo dos dias. Nós podemos ver que existem diferentes previsões ali para cada um desses momentos. Essa é a principal característica do tempo. Ele é definido pelo momento e pelo local. Então, em determinado momento estará ensolarado, em outro já estará chovendo. O tempo pode mudar repentinamente e também faz as suas mudanças constantemente. Ainda falando sobre a previsão do tempo, nós temos a utilidade, o benefício de se saber a previsão do tempo para a realização de algumas atividades. Separei aqui 2 exemplos. Esses 2 exemplos estão relacionados a atividades do trabalho. Por exemplo, a construção de uma casa. Se nós sabemos a previsão do tempo, podemos nos organizar em relação às atividades que serão realizadas nessa construção, ou até mesmo, dependendo da previsão, deve-se suspender as atividades por um período. Também separei outro exemplo, que é a colheita e o plantio de alimentos. Os agricultores sabem exatamente qual é a época de desenvolvimento de cada um dos alimentos que eles produzem, mas é preciso que eles acompanhem a previsão do tempo para não ter nenhum imprevisto, perdendo todo o trabalho feito. Observem comigo a situação que está sendo exposta nessa notícia que está no livro didático de vocês, volume 2. Percebam que eu sublinhei alguns trechos. Eu quero que vocês leiam esses trechos que eu sublinhei comigo. Inicia assim. A queda acentuada de temperatura e a previsão de geada forte tem sido o principal assunto das conversas entre produtores de morango de rancho queimado. Apesar da garoa intermitente de ontem, agricultores passaram o dia fazendo manutenção e reforçando as coberturas das estufas. Sensíveis floração e fruto congelam na terra abaixo de 8 graus centígrados. Então, o que aconteceu aqui? As temperaturas baixaram muito. E essa baixa temperatura poderia ali na previsão causar a geada, que é a formação de uma camada de gelo. Isso faria com que os morangos ficassem congelados e não pudessem ser aproveitados. Esses agricultores, se não tivessem olhado a previsão do tempo, teriam perdido todo o trabalho feito. Bom, agora que já conversamos sobre o tempo, sabemos a sua definição, eu disse que nós conversaríamos também sobre o clima. Bom, o clima considera as características do tempo, mas ao longo de um período muito extenso, no mínimo 30 anos de observação para determinar o clima de um local. No nosso país, nós temos 6 tipos de climas que já foram determinados. Vamos ver em detalhes cada um deles na próxima tela.
Aqui nós temos o nome de cada um desses climas e quais as suas principais características. Observem comigo. Iniciando pelo equatorial úmido. A região que tem esse clima tem um clima quente e úmido. Já o equatorial semiúmido, ele tem a característica de ser um clima úmido. O tropical de altitude tem temperatura moderada. Já o tropical tem um clima quente, mas ele passa por períodos chuvosos e também períodos de seca. Já o subtropical, que é o clima da minha região, tem estações do ano bem definidas. Apesar do inverno ainda não ter iniciado, as temperaturas aqui já estão muito baixas, esfriou bastante. Deu para perceber, né? O tropical semiárido é um clima quente e seco. Esses são os 6 tipos de climas que nós temos no nosso país. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo, já que nós conversamos sobre tempo e clima, 2 trechos de histórias em quadrinhos que vão falar aqui de uma situação que pode estar relacionada ao tempo ou ao clima. Vocês aqui vão me dizer. Acompanhem comigo. Cabrum! Acho que vai cair um toró daqueles. Mas não tem perigo de formar um tornado. Você sabe o que é um tornado, franjinha? Claro, Mônica. Tornado é um fenômeno meteorológico. Percebam que a Mônica fala a palavra toró, que significa uma forte pancada de chuva. Na outra tirinha, nós temos a observação do Cascão. E ele diz o seguinte: "Ih, quantas nuvens! Parece que vai chover." Percebam, na primeira, a Mônica fala do toró. E na segunda, o Cascão fala de uma outra forma da chuva. Eles estão falando aqui sobre o tempo ou clima? Excelente! A chuva determina ali uma situação do tempo, né? O estado em que o tempo se encontra. Tendo conversado então sobre tempo e clima, nós precisamos deixar algo bem determinado. Olhem essa frase em destaque. Tempo e clima são diferentes. E nós vimos muito bem. Então não podemos mais fazer confusão trocando um pelo outro. Vamos praticar um pouco dos nossos conhecimentos? Quando eu falei sobre previsão do tempo, eu disse que existem os símbolos que representam cada uma das previsões. Observem aqui que nós temos 4 símbolos e cada um tem o seu significado. Observem eles e me respondam. O que cada um deles significa? Joia! Vamos ver? O Sol representa, então, a previsão do tempo ensolarado, já a nuvem com as gotinhas, tempo chuvoso. Do outro lado, o Sol atrás da nuvem, um tempo parcialmente nublado. E a última imagem, a nuvem com o raio, chuva com raios. Bons estudos e até uma próxima. Tchau!